Amigo torcedor vascaíno, proposta recusada. Alô, russos, por esse valor vocês não vão levar o Ryan. Eu vou trazer isso aqui para você nesse vídeo, até porque o Vasco já colocou os valores na mesa que quer para vender o Cria. Tem informação importante, além disso também, saída de jogador do Vasco da Gama, mais um nome fazendo parte dessa barca Cruz Maltina. E uma atitude vergonhosa, deplorável, ridícula por parte dos jogadores do Corinthians. Tudo isso e muito mais eu vou trazer aqui a você neste Boa Noite Gigante, que chega, é claro, bastante agitado, bastante movimentado nesta sua noite de terça-feira. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeiríssima vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, o negócio é o seguinte, tem muita gente nova chegando aí ao nosso canal, e isso é muito legal, que as pessoas estão conhecendo aí o canal do Gigante Vasco. Só que a parte ruim é que tem muita gente nova chegando e pouca gente se inscreve, cara. Então, assim, infelizmente eu vou ter que ser sincero. Quando você acompanha os nossos vídeos, tá de olho no nosso canal, entretanto não se inscreve, isso é prejudicial para o nosso trabalho. Então, assim, se você tá aí do outro lado, cara, e ainda não é um inscrito do nosso canal, amigo vascaíno, se inscreva. Por favor, ajuda muito, de fato, o crescimento do nosso canal. Então não dê mole, se inscreva, ajude aí a divulgação do nosso trabalho, hype esse vídeo, deixe o seu like, comente aqui embaixo, vem ajudar, né, o canal do Gigante Vasco. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo do nosso Vasco da Gama. Bom, amigo, quero começar aqui, primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando sobre uma informação bem importante que tivemos aí nestas últimas horas. É uma informação que, infelizmente, a torcida vascaína fica um pouco desligada e acaba não dando tanta importância quanto deveria dar. E é normal, o torcedor geral, ele não quer saber de questão judicial, ele não quer saber de questão financeira, ele quer saber de bola rolando, ele quer saber de título, ele quer saber de grandes contratações, e tá mais que certo, tem que ser assim. Só que o Vasco, ele teve uma excelente notícia nessas últimas horas, relacionada ao plano de recuperação judicial do nosso Cruz Maltino. Pois o plano de recuperação judicial do Vasco da Gama, ele foi homologado no dia 22 de dezembro, no caso, logo após, inclusive, a final contra o Corinthians nesse último domingo, aliás, ontem, segunda, então, logo após a final foi dado esse resultado, ontem foi divulgado e hoje o Vasco oficializou, né? E tá oficializado, homologado, e o Vasco hoje, através de sua assessoria de imprensa, confirmou, né? Abre aspas. O Vasco da Gama informa que no último domingo, quarta vara empresarial do TJRJ homologou o plano de recuperação judicial apresentado, confirmando um acordo aprovado pela Assembleia de Credores. A decisão, proferida em menos de um ano do pedido, representa passo decisivo para a reestruturação financeira do clube e reforça o trabalho responsável da atual gestão. O Vasco agradece a confiança de credores, parceiros e colaboradores e reafirma seu compromisso com transparência, equilíbrio financeiro e respeito. A torcida, só rapidinho explicar essa situação para vocês. O Vasco, ele tem um valor de 566 milhões que vai para esse plano de recuperação judicial. Antes, qual era a situação? O Vasco era um clube completamente endividado, o Vasco tinha as suas dívidas nas mãos praticamente da justiça, e a justiça, ela, todo mês, ia lá no caixa do Vasco e pegava um dinheirinho. Todo mês, ia lá no cofre do Vasco e pegava um dinheiro. Então o Vasco, muitas das vezes, ficava asfixiado financeiramente, que uma porcentagem da receita do Vasco era direcionada à justiça. E essa dívida, no final, acabava não sendo paga, porque, por exemplo, Romário, não vou dar um valor correto, o Vasco tem uma dívida com ele de 3 milhões de reais. Com mês a mês pingando um dinheiro do Vasco na justiça, a justiça repassava esse valor de forma igual, assim, em termos de porcentagem, para cada um que tinha dívida com o Vasco. Então o Romário, que tinha uma dívida de 3 milhões, recebia ali por mês 10 mil,
5 mil, isso é um exemplo, tá? E aí no final, Romário não ia receber o dinheiro todo e o Vasco ia demorar ali, não queria pagar o Romário. Dívidas que iam ficar para filhos, netos, bisnetos, é assim. Isso vai asfixiando, porque o Vasco não paga a tua dívida, perde receita mensal e isso é um baita problema. E aí entrou o plano de recuperação judicial, que como acontece? O Vasco ele não tem mais a dívida centralizada, antes era centralizada, o tal do regime centralizado de execuções, e agora a dívida do Vasco da Gama, ela é paga através do plano de recuperação judicial. O Vasco, ao invés de ter a justiça no meio do caminho com o Romário, o Vasco vai diretamente no Romário, senta com o Romário e fala: Romário, temos uma dívida com você de 3 milhões. A gente vai pagar essa dívida de 3 milhões no período de 1 ano, o valor de 500 mil. Tá fechado, Romário? Pô, o Romário vai falar: eu tava recebendo 5 mil por mês. Eu vou receber 500 em 1 ano. Pô, é melhor abraçar isso daí, senão nunca vou ver a cor do dinheiro. É isso, amigo. É literalmente isso. Claro, eu tô dando um resumão, tem muito mais detalhes, muitas coisas a mais, só que basicamente, resumidamente, é isso. Então, o Vasco ele conseguiu aí ter aprovado esse plano de recuperação judicial e a situação, amigo torcedor vascaíno, é exatamente essa. O Vasco se reestruturando financeiramente para conseguir pagar a sua dívida, um grande acerto, tá? Que o Vasco teve nestas últimas horas. Sim, baita notícia, uma das melhores notícias dos últimos anos. Felizmente o clima não tá bom assim, mas é uma grande informação. Show? Vale a pena, é claro, trazer isso aqui para você. Prosseguindo com esse boa noite gigante, tem mais informação para trazer. Quero falar aqui com relação à movimentação de mercado, elenco, porque tem muita novidade aqui nessa tua noite de terça-feira, tá? Informação, inclusive, com relação, amigo torcedor Cruz Maltino, às saídas. O Vasco da Gama passará por uma grande reformulação. Isso é um fato. É algo real que vai acontecer no Vasco da Gama. Nomes já estão na mesa para saírem do nosso Cruz Maltino. E mais um nome está nessa barca, que é o nome do Paulinho Paula. Volante que foi, ao meu ver, um dos grandes nomes daquele ano de 2023, em que Ramon Dias chega e com um elenco legal, consegue se livrar do rebaixamento. Sofreu uma lesão grave no ano passado, rompeu os ligamentos, nunca mais foi o mesmo, não teve uma temporada boa, de fato, não foi aproveitado pelo técnico Fernando Diniz e exatamente por conta disso está de saída do Vasco da Gama. Paulinho Paula tem um contrato com o Vasco apenas até o dia 31 de dezembro, não terá o seu contrato renovado, então o Paulinho está de saída. Inclusive, nestas últimas horas, informação da rádio Itatiaia é que alguns clubes do Oriente Médio, junto ao atleta, já sondaram a situação do jogador. O Paulinho conseguiu se destacar muito pelo futebol do Oriente Médio, vestindo a camisa do Al-Shabaab. É uma grande possibilidade para que Paulinho volte para lá. Importante lembrar que o Vasco comprou o Paulinho, inclusive, junto ao próprio clube árabe, Al-Shabaab, pelo valor de 6,5 milhões de euros em 2023. Jogou bola aqui no Rio de Janeiro, foi bem, empolgou, nunca escondeu, é um torcedor do Vasco da Gama, mas infelizmente não vai ficar no nosso Cruz Maltino. Eu não posso dizer que é um erro, porque ele não rendeu esse ano. Aí eu não sei se a culpa é dele, se a culpa são dos treinadores que passaram por aqui e não utilizaram. O certo é, Paulinho Paula não fica no nosso Vasco. Uma pena, cara. Uma pena, porque eu gostava muito e eu sei como o Paulinho foi importante lá para o Vasco da Gama ter se livrado, né, em 2023 do rebaixamento. Concorda também com isso? Deixe sua opinião nos comentários. E falando em saída, tá? Temos informações para trazer aqui a você na noite desta sua terça-feira com relação ao cria Rayan. É amigo, nessas últimas horas eu falei para vocês, clube russo que já havia feito uma oferta anterior, prometeu voltar, voltou. Colocou na mesa do Vasco uma proposta no valor de 31 milhões de euros de maneira fixa e 4 milhões de euros em metas atreladas a títulos. 500 milhões de euros em caso do título de campeonato russo, algo que normalmente acontece. 250 mil euros em caso de título da Copa da Rússia. Esse foi o valor aí que o Zenit colocou na mesa do Vasco da Gama, ou seja, né, para de fato, né, dar o valor certinho aqui para vocês já em real. O Zenit colocou na mesa
31 milhões de euros, ou seja, 201 milhões de reais fixos, pagos em 4 parcelas de 50 milhões de reais e mais 26 milhões de reais, 4 milhões de euros de forma variável, ou seja, bônus atrelados a títulos. Então, assim, a situação é essa. A gente colocou esse valor na mesa, um valor total que chega aí a casa de 227, 230 milhões de reais. O Vasco, porém, recusou. O Vasco recusou a proposta do clube russo, entendendo que a proposta que foi colocada à mesa do Vasco da Gama pelo Zenit foi muito abaixo, tá? Essa é a informação, o que pesou muito também para que o Vasco da Gama recusasse essa oferta foi a questão envolvendo o futebol russo. O Rayan hoje é um jogador que não tem interesse, né, junto, é claro, do seu staff, em vestir a camisa do Zenit, ir para o futebol russo, ficar completamente apagado numa liga que nem sequer disputa as principais competições do continente europeu. Foco hoje do Rayan, ao lado dos seus empresários, é fazer com que ele vista a camisa de um gigante da Europa, os principais centros mundiais, Espanha, Inglaterra, Alemanha, no máximo ali, mas é ficar em evidência. E sim, o Vasco, o próprio Rayan, que é quem vai definir o seu futuro, entende que a Liga Russa é uma liga que vai escondê-la. A questão financeira já não é mais um problema para o Rayan. O Rayan renovou seu contrato recentemente, multa de 500 milhões de reais, num salário altíssimo. O Rayan hoje, dentro do elenco, é um dos jogadores que de fato mais recebem. Então hoje o Rayan não é um jogador que está correndo para financeiramente receber um bom salário, pois o Vasco já o paga um excelente salário. E a questão é exatamente essa. O Vasco até fez uma contraproposta. Colocou assim um all-in para o clube russo, que é o Rayan, paga 50 milhões de euros. Foi o valor que o Vasco da Gama colocou na mesa. 50 milhões de euros, amigo vascaíno, para uso de informação sua, é 320 milhões de reais. Valor que o Vasco colocou caso o Zenit queira o Rayan. É assim. O Rayan não quer ir para a Rússia. O Vasco não está correndo para liberar o Rayan. 230 não vai levar. Quer levar o Rayan? É 320 milhões de reais. Amigo, eu vou te falar, tá? É muito dinheiro. É chato porque o Rayan é um cria, é um ótimo jogador. Vamos sentir falta. Portanto, é importante lembrar que uma saída é iminente. E para uso de comparação, o Estevão, que, pô, jogou muita bola no Palmeiras, saiu agora por 370 para o Chelsea. Então, assim, 320 é um bom valor para um Vasco da Gama, que financeiramente não é um clube estável. 320 vale a pena vender o Rayan. Nunca vale a pena vender uma joia, mas financeiramente é um excelente valor. Então, a situação é exatamente essa. O Vasco não pretende liberar o Rayan no início do ano. Qualquer negociação que aconteça seria para uma venda somente na janela do meio da temporada. Boa notícia? Tem a favor da venda do Rayan? Coloca aí a sua opinião nos comentários. E para fechar, quero falar sobre uma vergonha, uma abominação desses jogadores limitadíssimos do Corinthians, que depois de ter ganhado essa Copa do Brasil estão achando ser alguma coisa. Absurdo. Não quero nem ficar falando muito. Só quero que vocês vejam e entendam a revolta. Não apenas minha, mas muitos torcedores vascaínos que estão aí nas redes sociais reclamando e muito. O que eu vi de criança vascaína chorando, irmão. Mano, os caras estavam tumultuando no jogo. O vascaíno e não chora o corintiano. Eu pensei por um segundo. Crianças, eu quero ver vocês nadando no rio de lágrimas. Chorem. O Vegete... É o que você fazer. Eu vi muitas crianças chorando, eu falei, mano, O criançada. Vegete tava gritando no estádio. Eu queria muito saber quem é Ranieri. Eu não conheço nem um pouco. Foi o que falou aí. Eu conheço Ranieri como ninguém. E qualquer um que gosta de futebol, com todo respeito ao atleta também. Ranieri não é absolutamente ninguém. Tá com uma marra que não tem que ter. Jogador fraquíssimo, limitadíssimo, inclusive. E outra, tá? O mundo do futebol gira. Hoje ele tá por cima, amanhã ele tá por baixo. E o último aí que foi desmerecer o Vasco, um tal de Jusilei, depois você procura o que aconteceu, eu até falo, não tem problema não, vamos explicar aí. O Jusilei, ele recebeu uma proposta do Vasco. Teve negociação, as coisas estavam andando,
E aí no final, o Jusilei acabou não fechando. E aí ele disparou assim, ó. O Vasco tinha que me agradecer. Eles não têm condições de me pagar. Isso após a negociação dar errado. Depois dessa fala do Jusilei, o Jusilei ele saiu do São Paulo, foi parar no Boa Vista, a carreira dele acabou completamente. O Vasco desistiu de contratá-lo. É mais um aí, ó, que tá debochando do Vasco, debochando de criança, e o mundo do futebol gira, e esses caras é impressionante, não aprendem. Mas vai aprender da pior forma possível. Espera, Ranieri. Tua hora vai chegar. Bom, deixe também a sua opinião nos comentários sobre esse absurdo que esse rapaz aí falou. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo dessa terça-feira. Já já eu tô de volta, contando aí com a sua participação. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína!